Meu nome é Geraldo Ventura. Vamos ver nesse vídeo aí a resolução da prova de matemática do Cefet do Estado de Minas Gerais do ano de 2015. Isso para o ensino técnico integrado. Aqui nós temos as questões 16 até o número 30. Nesse primeiro vídeo, são dois vídeos, eu vou resolver as questões de 16 até o número 23. Aqui é o conteúdo de cada questão. Em geral, o aluno sempre pergunta: cai só matéria de 8º ano ou 9º ano do terceiro ciclo? Claro que não. Cai matéria de 5ª série, 6ª, 7ª e 8ª série. Ou 6º, 7º, 8º e 9º ano do terceiro ciclo. Então, os conteúdos são divididos por série. Tem aluno que pensa que é só o último ano que ele está estudando que cai a prova. Não, as questões são de 5ª série até a 8ª. Questão número 16. 3 pessoas A, B e C, ao criarem uma empresa, investiram respectivamente 200 mil, 300 mil, 500 mil e firmaram o compromisso de que todo o lucro mensal deverá ser dividido entre elas proporcionalmente ao capital investido por cada uma. No mês em que a empresa obteve um lucro de 540 mil, o valor que B recebeu em reais foi de... Aí vem as opções. Isso é estudado na 6ª série, ou 7º ano do terceiro ciclo, né? Um conteúdo chamado proporção. Então o que eu fiz aqui foi o seguinte: peguei o lucro da parte A, da parte B e da parte C, 540 mil. E armei a proporção. A está para 200 mil, que é o que ele investiu. B está para 300 mil e C está para 500 mil. Você aprendeu lá que se eu somar os numeradores e os denominadores, você forma uma nova proporção com cada uma das razões anteriores. Então, A mais B mais C está para 200 mil, mais 300 mil, mais 500 mil, que está para o que eles investiram. Os 200 mil de A, os 300 mil de B e os 500 mil de C. O que interessa é o B aqui que ele está querendo. Então, eu vou formar uma proporção só com ele. 540 mil está para 1 milhão, que é a somatória desses valores aqui, ó. 200 mais 300 mais 500 mil. Simplifiquei, cortei esses 3 zeros com esses 3 zeros, né? Cortei um zero aqui, um zero ali, fui simplificando, deu 162 mil. Então, cabe a pessoa B receber 162 mil. Se eu quiser saber o que A ia receber, eu formava A estava para 200 mil. Se eu quisesse para C, C estava para 500 mil. Vou lá e marco, a opção correta está na letra B. Questão número 17. Considerando-se os conjuntos numéricos, suas operações e propriedades, assinale V as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Aí ele te deu 3 opções. Opção 1, opção 2 e opção 3. E a sequência, né? Então, na opção 1, raiz quadrada de 5 menos 1 é igual a raiz quadrada de 6 menos 2 raiz de 5. Voltando à tela aqui, ó. Isso se aprende na 7ª série ou 8º ano do terceiro ciclo. Produtos notáveis e expressões numéricas. Vou elevar ambos os membros ao quadrado. Isso aqui é uma expressão, elevei o primeiro membro ao quadrado, o segundo membro ao quadrado. Isso aqui é um produtos notáveis, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Então o objetivo desse vídeo aqui não é explicar a matéria, e sim resolver a prova. Se você não estiver entendendo nada, você pega as aulas dos respectivos conteúdos. Aqui eu cortei esse índice aqui, que é 2, com expoente 2. Sobrou o radicando, que é 6 menos 2 raiz de 5. Então o quadrado de 5 é 25, e o quadrado de 1 é 1. E multiplico o que está aqui dentro por 2, produtos notáveis. A raiz de 25 é 5. 5 somado com 1 é 6. Então 6 menos 2 raiz de 5 é igual a 6 menos 2 raiz de 5. Primeiro membro igual ao segundo membro da igualdade. Então, verdadeiro. A opção 2, ele falou que esse n pertence ao conjunto dos números naturais. Então eu vou fazer o n igual a 0, que é o primeiro número lá. 0, 1, 2, 3 são o conjunto dos números naturais. E assim sucessivamente. Peguei o 0 e vou colocar ele no lugar do n. Então 2 é 0, é 0. 2 é 0, 0. 0 somado com 3 é igual a 3, é ele aqui.
3 vezes 0 é 0. É ele aqui. E o n igual a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, menos 1 elevado a 0 é igual a 1. Aqui também 1. Elimina, fica menos 1. Menos vezes mais é menos. Menos 1 elevado a 0 é 1. E menos 1 elevado a 0 é 1. Elimina, fica menos 1. 1 mais 1, 2. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. 2 menos 2 é 0. Então 0 é igual a 1? Não, é falso. 0 é diferente de 1. Então essa afirmativa é falsa. Opção 3. Se os números reais x e y são tais que 3x é igual a e raiz quadrada de 3 elevado a y é igual a b, então, aí ele deu as expressões. Então 3 elevado a x é igual a Aqui eu coloquei ele aqui, não é 3x, não, é 3 elevado a x. Eu teria que ficar no expoente aqui. Então coloquei ele aqui e coloquei o b, que é raiz quadrada de 3 elevado a y. Feito isso, né? Aqui ele está no expoente, né? Ele não está na base, ele está no expoente, fica 2 vezes x, 2x. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Aqui, ó, simplificando. 4 dividido por 2 é igual a 2. 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado é 9. Você observa que eu mexi só no segundo membro, não mexi no primeiro membro. Então tá lá, ó. 9 elevado a x menos y é igual a 9 elevado a x menos y. Porque 2 vezes x é 2x e 2 vezes y é 2y. Só que 3 ao quadrado é 9. Aí o primeiro membro fica igual ao segundo membro. Isso é verdadeiro. Então a sequência foi verdade, falso e verdade. Aqui, ó, verdade, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra A. Opção correta na letra A. Questão número 18, expressão numérica. Se aprende na sexta série, ou sétimo ano do terceiro ciclo, né? Um conteúdo chamado expressão numérica. Não é de quinta, porque aqui tem regras de sinais do conjunto dos números inteiros. Então, primeiro eu vou trabalhar com o numerador, com esse numerador aqui. Depois eu trabalho com o denominador. Então, o numerador 1,25 é 125 sobre 100, transformando o número decimal em fração decimal. Divide por o 125, você divide por 25, dá 5. 100 dividido por 5 é igual a 4. Você troca o numerador com o denominador, o expoente fica positivo. Você inverte o numerador com o denominador. 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. Agora eu multiplico por 4 vezes 1/5. Aqui, ó, voltando aqui, ó. 4 vezes 5 elevado a menos 1. Então esse 5 elevado a menos 1, ó, 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1/5. Aí ele aqui, ó. Troquei o numerador com o denominador. 4 vezes 1, 4. Então 4/5. Aí soma o 16 25avos com 4/5. Tira-se o mínimo útil comum, que é 25. 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 4, 20. 16 mais 20, 36. 36 25avos. Esse é o resultado do numerador. Agora nós vamos mexer no denominador, que é esse daqui, ó. 0,9999 elevado ao quadrado, isso é uma dízima periódica. Você transforma e fica 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 é 1. Então o resultado disso aqui é 1. E menos 10 elevado a menos 1, eu troquei o numerador com o denominador, esse expoente ficou positivo. Você observa que o sinal dele continua negativo aqui, né? Só o expoente aqui muda. Então menos 2 vezes 1 é mais 2. Simplifica 2 décimos, né? Ou então tira o mínimo útil comum, tanto faz. Então 10 vezes 1, 10. 10 mais 2, 12. 12 décimos. Esse é o denominador. Agora nós vamos pegar o numerador, que era 36 25avos, é ele aqui, ó. Resultado do numerador, 36 25avos. E vamos dividir, porque esse traço aqui é de divisão, ó. Divisão. Nós vamos dividir pelo resultado do denominador, que é 12 décimos. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 25 dividido por 5 é 5 e 10 dividido por 5 é 2. 36 eu simplifiquei com 12. Aqui deu 3, aqui deu 1. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Então 6/5. Aí eu vou lá e marco. Opção está na letra C. Venho aqui e coloco 6/5. Questão número 19. Um estudante de engenharia faz trabalho de digitação para complementar seu ganho mensal. Ele estabelece que a relação entre o preço P e a quantidade Q de páginas de cada trabalho é dada pela função P de Q igual a Q mais
sendo A e B números reais positivos e P pertence ao intervalo Q maior ou igual a 1 e menor ou igual a 100. Sabendo que o conjunto imagem dessa função é o intervalo P de Q maior ou igual a 6 e menor ou igual a 105, o estudante calcula os valores A e B desse modo. A média aritmética entre A e B é igual a. Isso se aprende na oitava série ou nono ano do terceiro ciclo, função do primeiro grau e estudos gráficos. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi o gráfico. Eu peguei o intervalo dele, a imagem de 6 até 105, a imagem está no eixo Y, que é o P, né? E o domínio está no eixo X, que é de 1 até 100. Então tracei aqui de 1 até 100 e de 6 até 105. Então a imagem, a função se estabelece nesse retângulo aqui. P de Q igual a Q mais B é a mesma coisa de f de x, que é igual a x mais b. Em geral, você aprende essa terminologia nos livros com f de x ou y, né? Y igual a x mais b, que é a função do primeiro grau. Mas você pode, no caso aqui, ele trocou. O P de Q é o y, ou f de x. E o Q é o x, eixo x aqui, ó. Ele aqui, ó. Eixo x, eixo y. Então o y é o de P e o x é de Q. Domínio imagem. Então eu fiz o x igual a 1, implica que o y igual a 6. Que é esse ponto aqui, ó. 1 e 6. Esse pontinho aqui. E o outro ponto é de 100 até 105. 100 e 105. Aí eu substituí na função y igual a x mais b. Então no lugar do y eu coloquei 6 e no lugar do x eu coloquei 1. Depois no lugar do y eu coloquei 105 e no lugar do x eu coloquei 100. Resolvi esse sistema. Então 1 vezes A é A. Passei o B para o primeiro membro, ficou 6 menos B. Então A vale 6 menos B. Substituí ele aqui, ó, nessa outra equação aqui. Isso é um sisteminha lá da sexta série. Então no lugar do A eu coloquei, sem A eu coloquei 6 menos B. Substituí ele aqui, ó. Então 100 vezes 6, 600. E 100 vezes B menos 100B. Aí eles aqui, ó. 100B negativo somado com B dá 99B. E 600 menos 105 dá 495. Passei dividindo. Isso aqui está multiplicando, eu passei dividindo. Então ficou 55 dividido por 11. Tirei o mínimo de comum aqui, ó. Então esse é o valor do B. Aí eu substituí lá no A. O A é 6 menos B. Então o B é 55 onzeavos. Tira-se o mínimo de comum, enquanto que o A é igual a 1. Agora não foi isso que ele pediu, não. Ele não pediu só o valor de A, o valor de B, não. Ele pediu a média. Então eu somei o 1 com 55 onzeavos e dividi por 2. A média é somar os dois números e dividir por 2. Se fosse 3 números, você somava e dividia por 3. Tira-se o mínimo de comum. 11 vezes 1 é 11. 11 com 55 dá 66. O inverso da divisão é a multiplicação. Você troca o numerador com o denominador. Com 66 vezes 1 é 66. 11 vezes 2, 22. 66 dividido por 2, 3. Aí você vai lá e marca. A opção correta está na letra D. Letra D. Questão número 20, né? A metade do valor dessa expressão aqui. Então também isso é uma expressão numérica, né? Se aprende na sexta série, ou sétimo ano do terceiro ciclo, né? Então o que eu fiz é o seguinte: o que é 4? 4 é 2 elevado ao quadrado. O que é 8? 8 é 2 elevado ao cubo. O que é 16? O 16 é 2 elevado à quarta. O que é 32? É 2 elevado à quinta. Aqui é a fatoração. 32 dividido por 2 é 16. 16 por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 por 2 é 1. Todos eles são de base 2. 2 vezes 10 é 20. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 2 é 8. Ali, eu multipliquei os expoentes. Agora você aprendeu lá que a potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Aqui, ó. 20 somado com menos 9 somado com menos 8. E na divisão você subtrai. Então, subtrai de menos 5. 17 com 5, 22. Então, 20 menos 22 vai dar menos 2. Olha lá, menos 2. Aí você vai lá e marca, né?
Ele só que não quer isso, ele quer metade, né? Metade disso aí. Então metade você tem que dividir por 2. Então você conserva a base e subtrai o expoente. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então 2 elevado a menos 3. Então a opção correta está na letra A. Você vai lá na letra A e marca lá a metade do que ele pediu. Então a metade do valor dessa expressão. Ok? Questão número 21. Se x a é igual a menos x e b é x dividido por 2 e c é 2x, o valor dessa expressão algébrica escrita em função de x é, se aprende na 7ª série, chama-se expressão algébrica. O 8º ano do 3º ciclo, né? Lá que se estuda isso. Então, resolução. Quem é A? A é menos x. Então, no lugar do A eu coloquei menos x. Aqui, aqui e aqui. Todo lugar que tinha A eu coloquei menos x. No lugar do B eu vou colocar meio x aqui, ó, meio x. Esse é o valor de B. Que é aqui, meio x. Aqui tem B, meio x. E aqui tem B, meio x. E no lugar do C eu vou colocar 2x. Só aqui tem a letra C, 2x. E agora eu opero. Menos x ao quadrado vezes menos x dá menos x ao cubo. X vezes x dá x ao cubo. E esse 2 eu cancelo com esse 2. E x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Ok? Que eu multipliquei eles aqui. Tira-se o mínimo de comum, que é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes x ao cubo é 2. 4 dividido por 1 é 4, vezes 1 é 4. E 4 dividido por 4 é 1, vezes 1 é 1. E coloquei o x ao cubo em evidência, porque tudo é x ao cubo aqui, ó. Então, 2 menos 5 é menos 3. Menos 3 quartos de x ao cubo. Menos 3 quartos de x ao cubo está na letra B. Venho lá e marco na letra B. Que é a letra B de bola. Questão número 22. Os gráficos das funções reais definidas por f de x igual a x mais b e g de x menos x ao quadrado menos x mais 2 interceptam-se nos pontos A e B, sendo A o vértice da parábola e x2 a raiz positiva de g. Com esses dados, a sentença define f de x equivale a... Aí deu as opções, que é a função do primeiro grau que intercepta a parábola. Isso se aprende na 8ª série ou 9º ano do 3º ciclo, chama-se funções do primeiro e funções do 2º grau com seus respectivos gráficos. Lá que se aprende isso. Então, resolução. A primeira coisa, eu tracei o gráfico dessa parábola. Essa parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Concavidade voltada para baixo, e aqui é o vértice, né? Porque o A é negativo. Isso aqui o A vale menos 1, B vale menos 1 e o C vale 2. As coordenadas do vértice, x do vértice é menos b dividido por 2a, e o y é menos delta dividido por 4a. Se você nunca viu isso aí, é só assistir as videoaulas, como eu já disse. Eu não estou explicando a matéria, só estou resolvendo a prova, né? Então, x do vértice é menos b dividido por 2a. Então, menos o b é menos menos 1, que fica mais 1. 2a, a é negativo. 2 vezes 1, 2. Então, dá menos o meio. Então, o x do vértice aqui, ó, menos o meio. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, que deu 2,25, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, esse é o vértice. E ela corta o eixo y lá no ponto C. A parábola vem, atinge um ponto máximo, depois ela decresce, cortando o eixo y nesse ponto pelado aqui, ó, nesse número 2 aí. Isso é que você estudou isso na vida, né? Então, tá lá. O delta é B2 menos 4AC, delta é B2 menos 4AC, fiz os cálculos. Então deu 9. 9 dividido por 4 dá 2,25, que é esse valor aqui. Então as coordenadas do vértice é menos 1,5 e 2,25. Feito isso, né, eu calculei as raízes. Ele falou que tem uma raiz positiva. Uma raiz positiva. Tem um x' negativo e x2 é negativo. Fórmula do Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a, equação de 2º grau. Então é 1 mais ou menos raiz de 9, que é 3, dividido por 2a. A é menos 1. Então menos 2. 1 menos 3 é menos 2. Dividido por menos 2 é mais 1. Então essa raiz positiva aqui, que forma o ponto 1 e 0. No eixo x ele vale 1, na direção do y ele vale 0 aqui, ó. As coordenadas do ponto 1 e 0. Então eu tenho esse ponto vértice aqui e esse ponto 1 aqui, a reta vai passar por aqui, ó, por esses dois pontos. Não cheguei a desenhar ela não, mas a reta passa aqui, ó, pelo vértice e por esse ponto aqui.
Equação da reta. Equação da reta, né, é dado por y igual a x mais b. E esses são os pontos. Aqui o vértice e aqui o ponto da raiz positiva. Substituir ele aqui, ó, no lugar do y eu coloquei 9 quartos, é ele aqui. No lugar do x eu coloquei menos 1 meio, é ele aqui. E depois no lugar do y eu coloquei 0, é ele aqui. E o b, que é o x, né, vale 1, coloquei ele aqui, ó, 1. Então, 1 vezes A, passa o B para o primeiro membro, com sinal trocado, fica menos B. Então, A igual a menos B. Então, tá lá, ó, A igual a menos B. E aí você resolve esse sistema. Encontra o A igual a menos 3 meios e o B igual a 3 meios. Né? Não vou resolver o sistema, já fizemos isso anteriormente. Você resolve qualquer método que você quiser. Aí você tem essa função, só que ela não está lá, correto? Como resposta. Então, eu coloquei um denominador só e coloquei o menos em evidência. Então, menos dividido por menos é mais. E mais dividido por menos é menos. Então, o que tem como resposta é essa opção aqui. Você tem que ajeitar a equação algebricamente. Então, essa equação aqui é igual a essa. É essa que está lá, na letra C. Então, essa é a opção correta. Questão 23. Um economista observa os lucros da empresa A e B do primeiro ao quarto mês de atividade e chega à conclusão que para esse período as equações que relacionam o lucro em reais e o tempo em meses são. Aí ele deu um L de A e L de B. São equações do primeiro grau. Considerando que essas equações também são válidas para o período do quinto ao 24º mês de atividade, o mês em que as empresas terão o mesmo lucro será o... Aí deu as opções. Isso se aprende na 8ª série ou 9º ano do terceiro ciclo. Funções do primeiro grau e gráficos. Então se aprendeu lá que duas retas, quando se interceptam, a interseção delas é que dá o ponto comum. Então o L de A tem que ser igual a L de B. Então você vai pegar esse argumento da função 3t menos 1 e igualar a 2t mais 9. Aí ele aqui, ó. Então argumento da função A igual a argumento da função B. Então 3t menos 1 igual a 2t mais 9. Passa o t para o primeiro membro e o menos 1 para o segundo membro com operações inversas. Se aqui é negativo, ele vem positivo. Então 3t menos 2t dá t. 9 mais 1, 10. Então é no 10º mês. Aí você vai lá e marca na letra D. Ok? As outras questões eu vou resolver no próximo vídeo. Né? Então, como eu já disse, o objetivo aqui não é ensinar a matéria. Né? É só a resolução da prova, de repente. Isso te ajuda aí para você estar para os próximos concursos no Cefet. Né? Então tá aí a resolução. Tem aluno que fala assim, pá, mas não gostei da resolução. Você pode resolver de outra maneira, né? De repente baixa um espírito, mamãe mandou marcar essa daqui, seja lá o que for. Ou então de repente você acha uma maneira mais fácil de resolver a prova, você resolve. Então, ao meu ver, quando eu ensino desta maneira e resolvo desta maneira. De repente pode te ajudar. Até o próximo vídeo. Um abraço. Meu nome é Geraldo Ventura. Vamos ver nesse vídeo aí a resolução da prova de matemática do Cefet do Estado de Minas Gerais do ano de 2015. Isso para o ensino técnico integrado. Aqui nós temos as questões 16 até o número 30. Nesse primeiro vídeo, são 2 vídeos, eu vou resolver as questões de 16 até o número 23. Aqui é o conteúdo de cada questão. Em geral, o aluno sempre pergunta: cai só matéria de 8º ano ou 9º ano do terceiro ciclo? Claro que não. Cai matéria de 5ª série, 6ª, 7ª e 8ª série. Ou 6º, 7º, 8º e 9º ano do terceiro ciclo. Então, os conteúdos são divididos por série. Tem aluno que pensa que é só o último ano que ele está estudando que cai a prova. Não, as questões são de 5ª série até 8ª. Questão número 16. 3 pessoas A, B e C, ao criarem uma empresa, investiram respectivamente 200 mil, 300 mil, 500 mil e firmaram o compromisso de que todo lucro mensal deverá ser dividido entre elas proporcionalmente ao capital investido por cada uma. No mês em que a empresa obteve um lucro de 540 mil,
o valor que B recebeu em reais foi de... Aí vem as opções. Isso é estudado na sexta série, ou sétimo ano do terceiro ciclo, né? Um conteúdo chamado proporção. Então o que eu fiz aqui foi o seguinte, peguei o lucro da parte A, da parte B e da parte C, 540 mil. E armei a proporção. A está para 200 mil, que é o que ele investiu. B está para 300 mil e C está para 500 mil. Você aprendeu lá que se eu somar os numeradores e os denominadores, você forma uma nova proporção com cada uma das razões anteriores. Então, A mais B mais C está para 200 mil, mais 300 mil, mais 500 mil, que está para o que eles investiram. Os 200 mil de A, os 300 mil de B e os 500 mil de C. O que interessa é o B aqui que ele está querendo. Então, eu vou formar uma proporção só com ele. 540 mil está para 1 milhão, que é a somatória desses valores aqui, ó. 200 mais 300 mais 500 mil. Simplifiquei, cortei esses 3 zeros com esses 3 zeros, né? Cortei um zero aqui, um zero ali, fui simplificando, deu 162 mil. Então cabe a pessoa B receber 162 mil. Se eu quiser saber o que A ia receber, eu formava A estava para 200 mil. Se eu quisesse para C, C estava para 500 mil. Vou lá e marco, a opção correta está na letra B. Questão número 17. Considerando-se os conjuntos numéricos, suas operações e propriedades, assinale V as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Aí ele te deu 3 opções. Opção 1, opção 2 e opção 3. E a sequência, né? Então, na opção 1, raiz quadrada de 5 menos 1 é igual a raiz quadrada de 6 menos 2 raiz de 5. Voltando à tela aqui, ó. Isso se aprende na sétima série ou oitavo ano do terceiro ciclo. Produtos notáveis e expressões numéricas. Vou elevar ambos os membros ao quadrado. Isso aqui é uma expressão, elevei o primeiro membro ao quadrado, o segundo membro ao quadrado. Isso aqui é um produtos notáveis, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Então o objetivo desse vídeo aqui não é explicar a matéria, e sim resolver a prova. Se você não estiver entendendo nada, você pega as aulas dos respectivos conteúdos. Aqui eu cortei esse índice aqui, que é 2, com expoente 2. Sobrou o radicando, que é 6 menos 2 raiz de 5. Então o quadrado de 5 é 25, e o quadrado de 1 é 1. E multiplico o que está aqui dentro por 2, produtos notáveis. A raiz de 25 é 5. 5 somado com 1 é 6. Então 6 menos 2 raiz de 5 igual a 6 menos 2 raiz de 5. Primeiro membro igual ao segundo membro da igualdade. Então, verdadeiro. A opção 2, ele falou que esse n pertence ao conjunto dos números naturais. Então eu vou fazer o n igual a 0, que é o primeiro número lá. 0, 1, 2, 3 são conjuntos dos números naturais. E assim sucessivamente. Peguei o 0 e vou colocar ele no lugar do n. Então 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0, 0. 0 somado com 3 é igual a 3, é ele aqui. 3 vezes 0 é 0, é ele aqui. E o n igual a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, menos 1 elevado a 0 é igual a 1. Aqui também 1, elimina, fica menos 1. Menos vezes mais é menos. Menos 1 elevado a 0 é 1. E menos 1 elevado a 0 é 1. Elimina, fica menos 1. 1 mais 1, 2. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. 2 menos 2 é 0. Então, 0 é igual a 1? Não, é falso. 0 é diferente de 1. Então, essa afirmativa é falsa. Opção 3. Se os números reais x e y são tais que 3x é igual a e raiz quadrada de 3 elevado a y é igual a b, então, aí ele deu as expressões. Então, 3 elevado a x é igual a a. Aqui eu coloquei ele aqui, não é 3x, não, é 3 elevado a x. Eu teria que ficar no expoente aqui. Então, coloquei ele aqui e coloquei o b, que é raiz quadrada de 3 elevado a y. Feito isso, né? Aqui ele está no expoente, né? Ele não está na base, ele está no expoente, fica 2 vezes x, 2x. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Aqui, ó, simplificando. 4 dividido por 2 é igual a 2. 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado é 9. Você observa que eu mexi só no segundo membro, não mexi no primeiro membro. Então tá lá, ó.
9 elevado a x menos y é igual a 9 elevado a x menos y, porque 2 vezes x é 2x e 2 vezes y é 2y. Só que 3 ao quadrado é 9. Aí o primeiro membro fica igual ao segundo membro. Isso é verdadeiro. Então a sequência foi verdade, falso e verdade. Aqui, ó, verdade, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra A. Opção correta está na letra A. Questão número 18, expressão numérica. Você aprende na sexta série, ou sétimo ano do terceiro ciclo, né? Um conteúdo chamado expressão numérica. Não é de quinta, porque aqui tem regras de sinais do conjunto dos números inteiros. Então, primeiro eu vou trabalhar com o numerador, com esse numerador aqui. Depois eu trabalho com o denominador. Então, o numerador 1,25 é 125 sobre 100, transformando o número decimal em fração decimal. Divide por o 125, você divide por 25, dá 5. 100 dividido por 5 é igual a 4. Você troca o numerador com o denominador, o expoente fica positivo. Você inverte o numerador com o denominador. 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. Agora eu multiplico por 4 vezes 1/5. Aqui, voltando aqui, ó. 4 vezes 5 elevado a menos 1. Então esse 5 elevado a menos 1, ó, 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1/5. Aí ele aqui, ó. Troquei o numerador com o denominador. 4 vezes 1, 4. Então 4/5. Aí soma o 16 25avos com 4/5. Tira-se o mínimo útil comum, que é 25. 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 4, 20. 16 mais 20, 36. 36 25avos. Esse é o resultado do numerador. Agora nós vamos mexer no denominador, que é esse daqui, ó. 0,9999 elevado ao quadrado, isso é uma dízima periódica. Você transforma e fica 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 é 1. Então o resultado disso aqui é 1. E menos 10 elevado a menos 1, eu troquei o numerador com o denominador, esse expoente ficou positivo. Você observa que o sinal dele continua negativo aqui, né? Só o expoente aqui muda. Então menos 2 vezes 1 é mais 2. Simplifica 2 décimos, né? Ou então tira o mínimo útil comum, tanto faz. Então 10 vezes 1, 10. 10 mais 2, 12. 12 décimos. Esse é o denominador. Agora nós vamos pegar o numerador, que era 36 25avos, é ele aqui, ó. Resultado do numerador, 36 25avos. E vamos dividir, porque esse traço aqui é de divisão, ó. Divisão. Nós vamos dividir pelo resultado do denominador, que é 12 décimos. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 25 dividido por 5 é 5 e 10 dividido por 5 é 2. 36 eu simplifiquei com 12. Aqui deu 3, aqui deu 1. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Então 6/5. Aí eu vou lá e marco. Opção está na letra C. Venho aqui e coloco 6/5. Questão número 19. Um estudante de engenharia faz trabalho de digitação para complementar seu ganho mensal. Ele estabelece que a relação entre o preço P e a quantidade Q de páginas de cada trabalho é dada pela função P de Q igual a Q mais B, sendo A e B números reais positivos e P pertence ao intervalo Q maior ou igual a 1 e menor ou igual a 100. Sabendo que o conjunto imagem dessa função é o intervalo P de Q maior ou igual a 6 e menor ou igual a 105, o estudante calcula os valores A e B desse modo. A média aritmética entre A e B é igual a. Isso se aprende na oitava série ou nono ano do terceiro ciclo, função do primeiro grau e estudos gráficos. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi o gráfico. Eu peguei o intervalo dele, a imagem de 6 até 105, a imagem está no eixo Y, que é o P, né? E o domínio está no eixo X, que é de 1 até 100. Então tracei aqui de 1 até 100 e de 6 até 105. Então a imagem, a função se estabelece nesse retângulo aqui. P de Q igual a Q mais B é a mesma coisa de f de x, que é igual a x mais b. Em geral, você aprende essa terminologia nos livros com f de x ou y, né? Y igual a x mais b, que é a função do primeiro grau. Mas você pode, no caso aqui, ele trocou. O P de Q é o y, ou f de x. E o Q é o x, eixo x aqui, ó. Ele aqui, ó.
eixo x, eixo y. Então o y é o de P e o x é de Q. Domina imagem. Então eu fiz o x igual a 1, implica que o y igual a 6, que é esse ponto aqui, ó, 1 e 6, esse pontinho aqui. E o outro ponto é de 100 até 105. 100 e 105. Aí eu substituí na função y igual a x mais b. Então no lugar do y eu coloquei 6 e no lugar do x eu coloquei 1. Depois no lugar do y eu coloquei 105 e no lugar do x eu coloquei 100. Resolvi esse sistema. Então 1 vezes a é a. Passei o b para o primeiro membro, ficou 6 menos b. Então a vale 6 menos b. Substituí ele aqui, ó, nessa outra equação aqui. Isso é um sisteminha lá da sexta série. Então no lugar do a eu coloquei, sem a eu coloquei 6 menos b. Substituí ele aqui, ó. Então 100 vezes 6, 600. E 100 vezes b menos 100b. Aí eles aqui, ó. 100b negativo somado com b dá 99b. E 600 menos 105 dá 495. Passei dividindo. Isso aqui está multiplicando, eu passei dividindo. Então ficou 55 dividido por 11. Tirei o mínimo de comum aqui, ó. Então esse é o valor do b. Aí eu substituí lá no a. O a é 6 menos b. Então o b é 55 onzeavos. Tira-se o mínimo de comum, enquanto que o a é igual a 1. Agora não foi isso que ele pediu, não. Ele não pediu só o valor de a, o valor de b, não. Ele pediu a média. Então eu somei o 1 com 55 onzeavos e dividi por 2. A média é somar os dois números e dividir por 2. Se fosse 3 números, você somava e dividia por 3. Tira-se o mínimo de comum. 11 vezes 1 é 11. 11 com 55 dá 66. O inverso da divisão é a multiplicação. Você troca o numerador com o denominador. Com 66 vezes 1 é 66. 11 vezes 2, 22. 66 dividido por 2, 3. Aí você vai lá e marca. A opção correta está na letra D. Letra D. Questão número 20, né? A metade do valor dessa expressão aqui. Então também isso é uma expressão numérica, né? Se aprende na sexta série, ou sétimo ano do terceiro ciclo, né? Então o que eu fiz é o seguinte: o que é 4? 4 é 2 elevado ao quadrado. O que é 8? 8 é 2 elevado ao cubo. O que é 16? O 16 é 2 elevado à quarta. O que é 32? É 2 elevado à quinta. Aqui é a fatoração. 32 dividido por 2 é 16. 16 por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 por 2 é 1. Todos eles são de base 2. 2 vezes 10 é 20. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 2 é 8. Ali, eu multipliquei os expoentes. Agora você aprendeu lá que a potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Aqui, ó. 20 somado com menos 9 somado com menos 8. E na divisão você subtrai. Então, subtrai de menos 5. 17 com 5, 22. Então, 20 menos 22 vai dar menos 2. Olha lá, menos 2. Aí você vai lá e marca, né? Ele só que não quer isso, ele quer metade, né? Metade disso aí. Então metade você tem que dividir por 2. Então você conserva a base e subtrai o expoente. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então 2 elevado a menos 3. Então a opção correta está na letra A. Você vai lá na letra A e marca lá a metade do que ele pediu. Então a metade do valor dessa expressão. Ok? Questão número 21. Se o x o a é igual a menos x e b é x dividido por 2 e c é 2x, o valor dessa expressão algébrica escrita em função de x é, se aprende na sétima série, chama-se expressão algébrica. O oitavo ano do terceiro ciclo, né? É lá que se estuda isso. Então, resolução. Quem é a? A é menos x. Então, no lugar do a eu coloquei menos x. Aqui, aqui e aqui. Todo lugar que tinha a eu coloquei menos x. No lugar do b eu vou colocar meio x aqui, ó, meio x. Esse é o valor de b. Que é aqui, meio x, aqui tem b, meio x, e aqui tem b, meio x. E no lugar do c eu vou colocar 2x. Só aqui tem a letra c, 2x. E agora eu opero. Menos x ao quadrado vezes menos x dá menos x ao cubo.
x vezes x dá x ao cubo. E esse 2 eu cancelo com esse 2. E x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Ok? Que eu multipliquei eles aqui. Tira-se o mínimo de comum, que é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes x ao cubo é 2. 4 dividido por 1 é 4, vezes 1 é 4. E 4 dividido por 4 é 1, vezes 1 é 1. E coloquei o x ao cubo em evidência, porque tudo é x ao cubo aqui, ó. Então, 2 menos 5 é menos 3. Menos 3 quartos de x ao cubo. Menos 3 quartos de x ao cubo está na letra B. Venho lá e marco na letra B. Que é a letra B de bola. Questão número 22. Os gráficos das funções reais definidas por f de x igual a x mais b e g de x menos x ao quadrado menos x mais 2 interceptam-se nos pontos A e B, sendo A o vértice da parábola e x2 a raiz positiva de g. Com esses dados, a sentença define f de x equivale a... Aí deu as opções, que é a função do primeiro grau que intercepta a parábola. Isso se aprende na 8ª série ou 9º ano do terceiro ciclo, chamam-se funções do primeiro e funções do segundo grau com seus respectivos gráficos. Lá que se aprende isso. Então, resolução. A primeira coisa, eu tracei o gráfico dessa parábola. Essa parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Concavidade voltada para baixo, e aqui é o vértice, né? Porque o A é negativo. Isso aqui o A vale menos 1, o B vale menos 1 e o C vale 2. As coordenadas do vértice, x do vértice é menos b dividido por 2a, e o y é menos delta dividido por 4a. Se você nunca viu isso aí, é só assistir as videoaulas, como eu já disse. Eu não estou explicando a matéria, só estou resolvendo uma prova, né? Então, x do vértice é menos b dividido por 2a. Então, menos o b é menos menos 1, que fica mais 1. 2a, a é negativo, 2 vezes 1, 2. Então, dá menos o meio. Então, o x do vértice aqui, ó, menos o meio. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, que deu 2,25, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, esse é o vértice. E ela corta o eixo y lá no ponto C. A parábola vem, atinge um ponto máximo, depois ela decresce, cortando o eixo y nesse ponto pelado aqui, ó, nesse número 2 aí. Isso é que você estudou isso na vida, né? Então, tá lá. O delta é B2 menos 4ac, delta é B2 menos 4ac, fiz os cálculos. Então deu 9. 9 dividido por 4 dá 2,25, que é esse valor aqui. Então as coordenadas do vértice é menos 1,5 e 2,25. Feito isso, né, eu calculei as raízes. Ele falou que tem uma raiz positiva. Uma raiz positiva. Tem um x' negativo e x2 é negativo. Fórmula do Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a, equação de segundo grau. Então é 1 mais ou menos raiz de 9, que é 3, dividido por 2a. A é menos 1. Então menos 2. 1 menos 3 é menos 2, dividido por menos 2 é mais 1. Então essa raiz positiva aqui, que forma um ponto 1 e 0. No eixo x ele vale 1, na direção do y ele vale 0 aqui, ó. As coordenadas do ponto, 1 e 0. Então eu tenho esse ponto vértice aqui e esse ponto 1 aqui, a reta vai passar por aqui, ó, por esses dois pontos. Não cheguei a desenhar ela não, mas a reta passa aqui, ó, pelo vértice e por esse ponto aqui. Equação da reta. Equação da reta, né, é dado por y igual a x mais b. E esses são os pontos. Aqui o vértice e aqui o ponto da raiz positiva. Substituir aqui, ó, no lugar do y eu coloquei 9 quartos, é ele aqui. No lugar do x eu coloquei menos 1/2, é ele aqui. E depois no lugar do y eu coloquei 0, é ele aqui. E o b, que é o x, né, vale 1, coloquei ele aqui, ó, 1. Então, 1 vezes A, passa o B para o primeiro membro, com sinal trocado, fica menos B. Então, A igual a menos B. Então, tá lá, ó, A igual a menos B. E aí você resolve esse sistema. Encontra o A igual a menos 3/2 e o B igual a 3/2. Né? Não vou resolver o sistema, já fizemos isso anteriormente. Você resolve qualquer método que você quiser. Aí você tem essa função, só que ela não está lá, correto? Como resposta. Então, eu coloquei um denominador só e coloquei o menos em evidência. Então, menos dividido por menos é mais. E mais dividido por menos é menos. Então, o que tem como resposta é essa opção aqui. Você tem que ajeitar a equação algebricamente. Então, essa equação aqui é igual a essa. É essa que está lá, na letra C.
Então, essa é a opção correta. Questão 23. Um economista observa os lucros da empresa A e B do primeiro ao quarto mês de atividade e chega à conclusão que para esse período as equações que relacionam o lucro em reais e o tempo em meses são. Aí ele deu um L de A e L de B. São equações do primeiro grau. Considerando que essas equações também são válidas para o período do quinto ao 24º mês de atividade, o mês em que as empresas terão o mesmo lucro será o... Aí deu as opções. Isso se aprende na 8ª série ou 9º ano do terceiro ciclo. Funções do primeiro grau e gráficos. Então se aprendeu lá que duas retas, quando se interceptam, a interseção delas é que dá o ponto comum. Então o L de A tem que ser igual a L de B. Então você vai pegar esse argumento da função 3t menos 1 e igualar a 2t mais 9. Aí ele aqui, ó. Então argumento da função A igual a argumento da função B. Então 3t menos 1 igual a 2t mais 9. Passa o t para o primeiro membro e o menos 1 para o segundo membro com operações inversas. Se aqui é negativo, ele vem positivo. Então 3t menos 2t dá t. 9 mais 1, 10. Então é no 10º mês. Aí você vai lá e marca na letra D. Ok? As outras questões eu vou resolver no próximo vídeo, né? Então, como eu já disse, o objetivo aqui não é ensinar a matéria, né? É só a resolução da prova. De repente isso te ajuda aí para você estar para os próximos concursos no Cefet, né? Então tá aí a resolução. Tem aluno que fala assim, pá, mas não gostei da resolução. Você pode resolver de outra maneira, né? De repente baixa um espírito, mamãe mandou marcar essa daqui, seja lá o que for. Ou então de repente você acha uma maneira mais fácil de resolver a prova, você resolve. Então, ao meu ver, quando eu ensino desta maneira e resolvo desta maneira. De repente pode te ajudar. Até o próximo vídeo. Um abraço.